Hoje eu quero falar para você sobre um tema que preocupa muitos empresários. Normalmente, quando nós estamos aí na virada do ano, nós pensamos muito em como foi o ano anterior, ou na verdade a gente está naquela correria para finalizar o ano, conseguir pagar contas, conseguir pagar 13º, conseguir fazer com que a nossa empresa tenha um pouco mais de sucesso. E aí a gente começa a criar um monte de perguntas, né? Por que eu não fiz isso antes? Como que eu posso fazer para ser diferente? Sabe por que isso acontece? Normalmente, as empresas elas não têm o hábito de fazer planejamento. E o tema do que nós vamos falar hoje é sucesso, uma questão de planejamento. Deixa eu me apresentar, eu sou o Sidney Moreira, eu sou consultor da Gestor Moderno, que é uma consultoria de gestão empresarial. Um dos grandes desafios que nós encontramos no processo de consultoria é por que as empresas não planejam? E aí quando a gente pega e começa a conversar com os empresários, muita gente acha que fazer planejamento é algo muito difícil, muito complicado. Mas deixa eu te explicar quais são os problemas de não ter planejamento. Quando eu não tenho planejamento, eu tenho falta de organização. Eu vivo naquela correria o tempo todo. Sabe aquela sensação de que eu estou o tempo todo correndo, o tempo todo fazendo alguma coisa diferente? É a falta de planejamento que faz isso. Outro ponto importante, ou outro ponto crucial da falta de planejamento, é perda de prazos. Sabe, às vezes, quando você tem um prazo de entrega de um produto, de um serviço para um cliente, e aí a gente começa a atrasar prazo, ou quando percebe, está muito em cima na hora e eu tenho que fazer o produto ou o serviço na correria, falta de planejamento. Às vezes, a falta de planejamento também gera um problema de atendimento ao cliente. Imagina que eu não consegui atender o cliente porque eu deixo para depois eu vejo, quando chegar lá no WhatsApp, depois eu respondo, e aí a gente deixa de responder para o nosso cliente. Imagina o cliente te procurando e a gente, por falta de planejamento e de organização, não ter um bom planejamento, não conseguir atender o cliente. E aquela coisa clássica, que quando a gente pergunta para o empresário, normalmente é aquilo que ele mais responde. Estou aí apagando incêndio. Então, se a gente quer deixar de ser bombeiro e passar a ser empresário, a gente precisa melhorar o nosso planejamento. Quando eu não tenho planejamento, eu perco foco. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Fica tudo muito confuso. Eu começo o meu dia sem saber exatamente o que eu preciso fazer, para onde eu vou. Sabe aquela máxima do desenho da Alice no País das Maravilhas? Quando a Alice pergunta para o gato, mas qual caminho eu devo tomar? E o gato pergunta para ela, isso depende. Ela fala, não importa. Aí o gato responde para ela, se não importa para onde você vai, qualquer caminho serve. Se eu não tenho planejamento, se eu não sei exatamente para onde eu vou, qualquer caminho serve. Planejamento te dá direcionamento, planejamento te dá foco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Normalmente você planeja festas de aniversário, festa do filho, festa de alguém importante para você, ou um casamento. Você já viu alguém fazer um casamento sem ter um bom planejamento? Uma viagem um pouco mais longa, sabe aquela viagem que você está muito tempo querendo fazer? Normalmente a gente faz muito planejamento. E sabe por que a gente planeja essas coisas? A gente planeja festas, casamentos, viagens, para que não dê nada errado. Então eu vou definir quanto de orçamento eu tenho, quantas pessoas eu vou convidar para a festa, quanto vou buscar parceiros, eu vou buscar um buffet para poder servir na festa de aniversário ou no casamento, eu vou ver qual a melhor agência de turismo para aquela viagem, ou se eu vou optar por fazer por mim mesmo e não contratar uma agência. Não importa, a gente sempre faz o planejamento. Se a gente faz planejamento de viagem, se a gente faz planejamento de festa, por que, eu te pergunto, às vezes a gente não faz o planejamento da nossa própria empresa? E a resposta é simples. Muitos empresários acham que fazer planejamento é algo muito difícil. Ou, planejamento é só coisas para a empresa grande. E eu pergunto para você, será que a empresa grande, ela é grande porque planeja ou ela planeja porque é grande? Provavelmente a resposta é, ela é grande porque ela planeja. E aí ela sabe para onde vai. E a sua empresa? Sabe para onde vai para 2020? Quais os resultados você quer obter em 2020? E que não seja algo que está na cabeça do empresário, mas sim num plano propriamente dito.
Mas o gestor moderno sabe que isso é realmente algo muito complicado de fazer. Nem todo empresário consegue ter tempo ou conhece uma metodologia para fazer um bom planejamento estratégico. Então nós desenvolvemos uma ferramenta exclusiva voltada para o micro e pequeno empresário para que você consiga fazer o planejamento da sua empresa. É um planejamento rápido, é um planejamento prático e principalmente é um planejamento visual. Em uma única folha, você vai ter todo o planejamento estratégico da sua empresa fixado na sua parede. E aí todos os dias você vai olhar o seu planejamento e vai saber exatamente o que fazer, como fazer e por que fazer. Mas existem algumas verdades e alguns segredos para se fazer um bom planejamento. O primeiro segredo é saber a diferença do que é objetivo e o que é meta. Normalmente, objetivos são aquelas coisas muito genéricas. Eu quero vender mais. Eu quero melhorar a qualidade de vida. Eu quero ter uma empresa mais sustentável. Isso são coisas que a gente às vezes não consegue medir. Por exemplo, quando eu falo eu quero vender mais, se hoje eu vendo 1.000, amanhã eu vender 1.001, eu vendi mais, correto? Uma unidade, R$1 a mais do que eu já vendia. Mas é exatamente isso que você quer. Traçar metas é colocar valores, é colocar números, é saber exatamente quanto você quer atingir. Então esse é o primeiro segredo. O segundo segredo para um bom planejamento é criar planos de ação. Quantos forem necessários para que você atinja os seus objetivos e as suas metas. Às vezes, para atingir uma única meta, eu preciso ter 2, 3, 4, 5 planos de ação para atingir uma única meta. Mas isso é importante que eu saiba. Eu preciso fazer isso. E além disso, eu preciso monitorar e acompanhar todas essas metas e esses planos de ação. E o terceiro segredo. Essa é muito comum de acontecer. Essa a gente vê muito quando a gente visita os nossos clientes. Quando eu traçar uma meta, quando eu definir uma meta, essa meta ela não vai mudar durante o decorrer do tempo. Normalmente, o que acontece? A gente estipula as metas, a gente cria metas, e aí quando a gente percebe que não vai dar certo, muda a meta. A gente vai ensinar você que mudar a meta não está correto. Quando eu crio um planejamento, eu tenho que mudar as estratégias. Se eu tracei uma meta, se eu sei que eu tenho uma meta a atingir, e eu não estou conseguindo atingir essa meta por algum motivo, eu não tenho que mudar a meta, eu tenho que mudar as minhas estratégias. Alguma coisa eu estou fazendo que está deixando minha meta mais distante de ser atingida. Então, eu não altero minha meta, eu altero as minhas estratégias. E isso a gente vai ensinar. E como que a gente vai fazer isso? Nós criamos um workshop presencial no dia 3 de dezembro, aqui embaixo desse vídeo, não sei por onde você está assistindo esse vídeo, se é pelo YouTube, se é aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, mas em algum lugar aqui você vai ter um link que vai te levar para o lugar onde você vai fazer a inscrição para esse workshop. O workshop se chama Sucesso, uma questão de planejamento. Como atingir as suas metas para 2020. É um workshop presencial com aproximadamente 3 horas de duração, onde a gente não vai simplesmente ensinar a fazer o planejamento. Nós iremos fazer um planejamento juntos, para que você consiga atingir todos os seus objetivos enquanto empresa e enquanto empresário. Dia 3 de dezembro, às 18 horas, nós vamos fazer o workshop Sucesso, uma questão de planejamento. Acha que o link, durante desse vídeo, dentro do vídeo você vai ter o link e aí vai para a página de inscrição, onde você vai poder fazer a sua inscrição. E só mais um detalhe, cada inscrição para esse workshop dá o direito a 2 vagas por pessoa na mesma empresa. Então se você tem um sócio, se você trabalha com a família, com a esposa ou com o marido, e você quer levá-lo para esse workshop, uma única inscrição vale por 2 vagas para cada empresa. Então você e mais um acompanhante para fazer esse workshop e fazer o planejamento para 2020. Vamos fazer um 2020 completamente diferente desse ano que nós estamos agora, com muito mais sucesso, com muito mais resultados. Aguardo você no dia 3 de dezembro para que a gente comece a mudar a história da sua empresa. Um grande abraço e nos vemos no dia 3 de dezembro.